Bem-vindos a esta Masterclass sobre o tema A Tua Evolução e, claro, vamos debruçar-nos sobre exatamente o que é isto de evoluir. Vamos viajar sobre os vários tópicos que eu elenquei, os 4 tópicos que vocês saberão. Eu passo a dizer, para nos lembrarmos todos, o mapa da tua mudança evolutiva. Ponto 1, ponto 2, felicidade e níveis de consciência. 3, evolução espiritual e qualidade de vida. 4, a arte de viver com a alma. E estou feliz também por vos anunciar que, ainda que seja uma masterclass profunda e extensa, e eu farei por ser sintética, faço questão que no final haja um espaço para poder haver perguntas e respostas, ou comentários, como quiserem. Não iremos estender imenso este tempo hoje à noite, mas vale a pena estarmos disponíveis para aprofundar ou esclarecer ou, quiçá, só trocar algum comentário ou outro antes de terminarmos. Eu quero dizer do coração que é uma honra e é um grande prazer fazer este trabalho e, em particular, estar aqui convosco. Diria que quem está aqui presente ou se identifica com aquela frase que eu escrevi recorrentemente nos e-mails e nos posts, que é aquela coisa: se tens uma personalidade forte, consciência espiritual e uma séria vontade de mudar para melhor, portanto, evoluir, isto é para ti, não é? Era esta a frase. Eu acredito que muitos de vocês estarão nesse lugar e se calhar até pessoas que, para além disso, têm um sentido de missão, um sentido de propósito, um sentido de, para além da sua autorrealização, quererem ser um contributo para a evolução do todo, da humanidade, do mundo. E porque acredito que todos vós estejam nessa consciência, acho que também partilhamos esta convicção, e mais de convicção até a observação, de que todos nós estamos a ser chamados a dar um salto evolutivo, independentemente do estágio onde cada um se encontre. Todos os estágios merecem respeito e em todos os estágios há saltos. E esta chamada não é exclusivamente para pessoas que possam estar a viver, digamos, do seu modo comum, despertarem. Isso está a acontecer muito e é bem, é bom, é ótimo até. Mas pessoas que já possam ter feito o seu e vivido o seu despertar há um tempo, e pessoas até que já tenham um processo evolutivo longo, também estão a ser chamadas a avançar um pouco mais. E, portanto, este tema parece-me que é de uma oportunidade muito grande, porque é bom nós termos uma visão lúcida sobre o que é isso de nós evoluirmos. Eu, enfim, começo por dizer aquilo que me parece que para todos vocês é óbvio, e ainda que quem não se identifique diretamente com a frase que eu disse há pouco, se não se identifica, alguma consciência espiritual tem, senão nem sequer aqui estava. E, portanto, parece-me que é óbvio para todos que nós somos um espírito com um corpo. Nós somos um espírito encarnado neste corpo. Na verdade, nem sequer é neste corpo. Melhor dizendo, é nestes corpos. Isto porque aquilo que eu tantas vezes chamo o nosso pacto de astronauta, digo assim numa expressão coloquial, mas vamos dizer, o nosso veículo humano que nos assiste na encarnação aqui na Terra é composto pelo nosso corpo físico, com o seu duplo etérico, e também pelo nosso corpo emocional e o nosso corpo mental inferior, igual a mente concreta, racional, quer dizer, deseja-se, às vezes não, mas pronto, é essa a sua função, e também pelo nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Esses corpos, que quando nós começamos num processo evolutivo, às vezes estamos desejosos de transcender, esse é o nosso veículo humano. Isso é o que nos dá a marca da humanidade. Nós temos outros corpos intermédios que nos conectam às nossas dimensões superiores, aquilo que nós podemos chamar o nosso imenso campo espiritual, intra nós, portanto, que somos nós,
e que é composto por vários corpos. Ao todo podemos assumir que temos 12, enfim, para falar assim do modo assumido transversalmente por uma variedade grande de escolas e de abordagens. E esses corpos subtis, quando nós morremos, desencarnamos, partimos, seguem connosco. Mas estes que eu estou a falar, deste veículo humano, desintegram-se, tal como o corpo físico. O nosso ego existe na base destes 3 corpos inferiores, vamos chamar. Corpo físico, com o duplo etérico, emocional, mental inferior. Se nós queremos manter-nos humanos, não dá para descartar isto. Não dá para descartar o ego. Ele vai ter que evoluir connosco, de alguma forma. Naquilo que para mim, muito intimamente, é um caminho evolutivo consistente, o ego está incluído. Trata-se, sim, daquilo que tantas vezes dizemos, não é? Sermos uma plena expressão da nossa alma, do nosso potencial divino, da nossa centelha, essência. Sim, trata-se disso. Mas isso não se expressa na vida aqui e agora, neste momento, se não tiver em conta estes corpos inferiores, porque é justamente na descida da energia, da vibração dos corpos superiores, que para chegar ao aqui e agora, isso tem que passar por esses corpos, isso tem que passar pelo ego. Daí, o que eu proponho, enquanto visão de aquilo que possa ser a nossa evolução, é sempre na ótica da chamada via do meio. A via do meio é aquela que afirma, de coração cheio, que é possível evoluir para um outro nível da humanidade que somos, sem descartar a humanidade que somos, que é possível a ponte entre o ego e a alma. É possível a qualidade de vida terrena e, ao mesmo tempo, a evolução espiritual plena. Que, na verdade, se nós não levarmos tudo connosco, que é graça da vida que nos ofertou todos estes suportes, se nós não levamos isto tudo connosco nesse processo evolutivo ou da ascensão vibracional, no meu sentir e a meu ver, ela não está completa e ela não é real. Quando se fala de evoluir, fala-se sempre de ligar os corpos inferiores aos corpos superiores, igual a subir a vibração, o sinal, a frequência em todos esses corpos, de modo que quê? De modo que eles sejam o melhor suporte possível ao que emana da nossa alma, ao potencial que a centelha que nos anima nos jorra constantemente. E se nós não tivermos esse vaso psíquico capaz de ancorar tudo isso, nós não somos uma expressão disso. E se nós não somos uma expressão disso no nosso dia-a-dia, nos nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, atitudes, se nós não somos na vida real isso, a ascensão vibracional não ocorre em todos os planos. Ocorre só em alguns e noutros não. E quando ocorre só em alguns e noutros não dá resultados muito simpáticos a la longa, nem estáveis. Podemos ter grandes epifanias, grandes saltos evolutivos pontuais, mas depois são efêmeros. Talvez já tenham tido a experiência de fazerem um seminário, fazerem um curso, um retiro, uma meditação, mas que maravilha, estou tão bem, e depois no dia-a-dia a coisa não está lá. É normal, faz parte. Agora, o que faz parte da proposta que vos trago é olharmos para este caminho evolutivo de uma forma generosamente abarcante de tudo o que nos assiste e de tudo o que somos. Claro que, à medida que nós vamos evoluindo nos progressivos estágios evolutivos, isso, idealmente, significa que o nosso ego se vai harmonizando,
se vai libertando do que o limita, que vai atualizando a sua perspectiva do mundo, a nossa autoimagem, as nossas intenções e objetivos, ou seja, o nosso ego vai progressivamente servindo a nossa centelha divina. E a nossa centelha divina vai progressivamente estando mais presente, inspirando-nos, orientando-nos e sendo nós também uma expressão do seu potencial, casado, integrado, fundido no dito do ego. Porque esse ego é uma interface com esta realidade. Portanto, eu gostava que ficasse muito claro que todas as abordagens, e há várias, que pressupõem que temos que nos libertar do ego, nos desapegar do ego, que às vezes até morte ao ego, etc., não fazem sentido, porque não me faz sentido excluir nada, porque tudo foi escolhido pela nossa alma ao abrigo da ordem cósmica e da emanação criativa divina. Não há nada para deitar fora. Há tudo para integrar. Isto é a via do meio. É estarmos no mundo não sendo do mundo. Termos um ego harmonizado, saudável, mas não sermos só o nosso ego. Estarmos receptivos, e não só, co-criadores com o que emana da nossa alma, mas não desancorarmos daqui por inteiro a querer fundir-nos diretamente com a fonte. Ora, claro que eu irei partilhar convosco os vários estágios evolutivos, é para isso que aqui estamos, o tal do mapa. Mas dentro desta via do meio, portanto, pessoas que querem manter a sua humanidade e ao mesmo tempo terem um sério upgrade de quem são e da sua vida, que é isso que significa quando nós passamos a ser também uma expressão da centelha divina que nos anima. Fazer isso é possível, assim, de várias formas, mas vou identificar duas. Uma, é possível sem saber nada disto, sem estar nesta masterclass ou noutra qualquer. Muita gente evolui por si só e sem conhecimento até do que é evoluir. Chama-se isso, passa a expressão, evoluir à cabeçada. Tu avanças, espalhas, dói, aprendes. Significa evoluir pela dor. E nós temos tantos ditados populares que confirmam isso, que reforçam essa crença de que só doendo é que se aprende. O que arde cura. Se for fácil, não tem valor. Enfim, eu não sou muito boa com ditados populares, mas penso que me estão a compreender. Há uma cultura de valorizar o avanço pela dor, pelo esforço, pelo grau de dificuldade. É uma abordagem. É uma crença. Tudo bem. Essa é uma via. Eu chamo-lhe a via dura. Porque é isso mesmo. Evolui-se pela dor, pelas experiências difíceis que depois se ultrapassam e depois finalmente lá encontramos o equilíbrio ou lá acontece não sei o quê. E é um processo, a via dura, que encontra o seu valor no tempo que corre. Porque justamente esta via demora imenso tempo. Porque devem concordar comigo, às vezes nós podemos cair exatamente na mesma armadilha, muitas vezes. Primeiro que aprendamos, passa um tempo. Portanto, esta via é apoiada no valor do tempo. À conta disto, muitas vezes se diz que as pessoas com mais idade são sábias. Têm mais tempo. Não é verdade? Algumas são, outras não. Pessoas com ego absolutamente imaturo podem partir aos 100 anos igualmente imaturas. Não é por o tempo ter passado. Mas há esse reforço do valor e da importância do tempo. É a via dura, evolui-se batendo com a cabeça e brum, recuperando. E de novo, até aprendermos.
Há outra via, dentro da via do meio, há outra abordagem, eu chamo-lhe a abordagem fluida. A abordagem fluida é esta de todos os que aqui estamos. Parte do princípio de que querer saber quem somos e querer saber como a vida funciona é um sério avanço e uma grande ajuda para podermos evoluir a bem. A bem é igual a quê? A bem igual a irmos navegando naquilo que são as leis universais. Quer dizer, isto tem uma ordem, isto tem sentido, se nós soubermos qual é, a coisa fica bem mais fluida, fácil. Ainda, temos direito e acesso a um conjunto de instrumentos e práticas e entendimentos. Estamos no século XXI, há muito que está a ser dispensado para ajudar a esta evolução. E, como tal, podemos querer saber o que é isso, querer saber que instrumentos são, que práticas são, que abordagens é que traduzem aquilo que é realmente a tecnologia sagrada humana. E nós temos uma tecnologia. Isto não é arbitrário. A fonte é sábia. Portanto, nós nascemos com uma tecnologia evolutiva. Não sabemos, não nos ensinaram. É possível aprender? É. Aprendendo é como tudo. Se nós aprendemos e pomos em prática, colhemos resultados, e se nós ressoamos com esses resultados e os abraçamos, nos fazem sentido, são benéficos, nós passamos a ser isso. É essa a ideia. É passarmos a ser o que sabemos, não é exclusivamente saber com a mente, nem é exclusivamente sentir com o coração. É aquilo que eu já comentei, sermos a tradução real do caminho feito. Nesta via fluida, ela preza e honra a benção de, nesta altura histórica, estar acessível ao ser humano em geral, todos nós aqui e tantos mais, aquilo que são as bases de conhecimento e de prática do que, do ponto de vista místico, se chama muitas coisas, de iniciações, da ativação disto ou daquilo. Pronto, resumindo, nesta linguagem assim muito pragmática, de ativação dos nossos potenciais. E, portanto, nesta abordagem, trabalha-se ao nível dos corpos inferiores, com certeza, e também dos corpos superiores, e trabalha-se muito com a imaginação, com a intuição e com o ponto de poder que temos, que é exclusivamente no agora. Ao invés da abordagem mais dura, que valoriza o tempo, a abordagem fluida valoriza saber, fazer e ser agora. Este agora é onde a evolução acontece. Nós vamos daqui a breves minutos viajar pelos 4 estágios evolutivos que se aplicam. Há mais, mas penso que não se aplica para já em termos transversais ao ser humano. Mas qualquer passo evolutivo é criado agora. E, portanto, as idades aqui já não contam para nada. O tempo que passou já não conta para nada. É o tempo interno que conta. Por isso é que é tão interessante estar a ver hoje em dia gente muito nova, em termos de anos aqui na Terra, e gente mais antiga, que, ainda que fazendo caminhos diferentes, e é verdade, a maturidade experiencial conta, mas não determina que só passado não sei quanto tempo é que a pessoa pode ascender não sei o quê. Hoje em dia não é assim. Há muita gente que já nasceu com, vou dizer, com cordas de ADN ativadas diferentes daquelas que pessoas mais antigas nasceram, etc. Ou seja, o que conta é o tempo interno. Também não vale a pena ser aquela coisa do estímulo jovem, do entusiasmo, quero evoluir já e acender a vibração sem chão. Não dá. Ok? Mas o que dá é nós registarmos que o sucesso, vou usar assim uma palavra bem pragmática, o sucesso transversal igual a
expressão plena e harmoniosa de todo o nosso ser, em todos os quadrantes existenciais. Pronto, só assim para desmistificar esta palavra. Isso acontece quando nós nos investimos no nosso caminho, de modo a podermos ser a melhor versão de nós próprios, criarmos a vida que mais nos corresponde e sermos um sério contributo para que à nossa volta já agora também aquilo que podemos oferecer seja útil para o próximo, para o planeta, para o todo. Isto tanto pode acontecer da parte do ancião como da parte de um jovem. Tudo tem a ver com o quanto nós acreditamos que é possível evoluir aqui e agora. Isso, claro, mexe com as crenças que nós temos. É assim, mas em termos absolutos, havia fluida parte do princípio de que os saltos evolutivos são possíveis de um modo instantâneo. Se assim a pessoa se entregar a isso. Vale fazer aqui um comentário antes de avançarmos, que me parece relevante. Quero partilhar convosco que existem 3 formas do ser humano evoluir. Enfim, uma forma genérica, 3 modos de nós darmos um salto, de evoluirmos para além do lugar em que estamos, de transcendermos o que nos limita e de acedermos a potenciais de outros planos de nós próprios e com certeza de harmonizar o ego, resolver problemas, todas essas coisas. Existem 3 modos genéricos. Um é a mudança instantânea, o famoso salto quântico, que tanto se ouve falar hoje em dia, que é absolutamente possível, na sequência do qual, no entanto, é muito importante depois plasmar, ancorar essa mudança no dia-a-dia, porque senão não é salto quântico nenhum. Foi só ali um momento de aproximação e depois, ups, andou para trás outra vez. Mas sim, são muito possíveis os saltos quânticos. Eu trabalho nesta área há bastante tempo e não só já vivi alguns, como já vi bastantes. Portanto, sim, é absolutamente possível mudar assim, curar assim, resolver assim. Ok? Um modo. Outro modo é o modo cumulativo, em que nós vamos acumulando mudanças e, portanto, alguns no tempo começamos a ver os resultados. Este é o modo mais comum, porque a maioria de nós tem a crença de que mudar leva tempo. Só por isso. O tempo da mudança é o tempo da resistência à mudança. É só, o tempo é medido assim. É a resistência egóica à mudança que determina quanto tempo nós demoramos a mudar. E muitos de nós, claro, têm crenças que condicionam seriamente a nossa percepção do que é possível e, portanto, o nosso ego da resistência à mudança é assim, pronto, faz parte. E, como tal, o modo da mudança cumulativa é o mais comum. E depois existe um outro modo que é muito curioso e surpreendente, que é aquelas pessoas que até mudam, até avançam, mas não dão por isso, ou porque são muito exigentes, ou porque estão distraídas com outras coisas, e depois só a posteriori é que, lançando um olhar à retaguarda, realizam que mudaram tanto, realizam quanto a sua vida mudou de facto. E a isso chama-se o modo retroativo. Portanto, todos nós podemos ter a presença destes 3 modos, instantâneo, cumulativo e retroativo, na nossa vida, dependendo das fases da vida e também dependendo dos assuntos, porque há assuntos que nós somos mais sensíveis do que outros e oferecemos mais resistência. Então, esta abordagem é abraçando esta ideia de que somos humanos e somos divinos e queremos ser as 2 coisas ao mesmo tempo aqui e agora, de que queremos viver a qualidade de vida e a extensão vibracional e a expansão espiritual de modo a sermos uma expressão mais alinhada da nossa essência, com certeza, e que o queremos fazer de um modo mais assente no prazer do processo e não na dor do processo.
E quando eu digo prazer, não é um prazer egóico ligado aos sentidos ou a ser sempre tudo bem e estarmos a sentir sempre bem. Isso é uma coisa lá das borboletas e das estrelinhas e dos coraçõezinhos. E, está-se bem, está-se bem. Não, a vida não é bem assim. Agora, o prazer criativo de estarmos aos comandos, de alguma forma, copiloto com a nossa essência, do nosso caminho, da nossa vida, é que é o prazer que eu falo. Estarmos a viver com o prazer de sabermos que estamos a dar o nosso melhor na nossa participação consciente nesta viagem. E isso é compatível com, às vezes, estarmos de rastos até, se for caso disso, ou no mínimo tristes, incomodados, etc., com aquilo que o caminho possa estar a trazer-nos, as tais das pedras do caminho. Mas ao invés de nos posicionarmos num lugar de impotência e de submissão às pedras, localizamos-nos de um lugar não só de poder interno, como também de confiança na nossa capacidade criadora, e isso dá-nos o tal prazer de ultrapassarmos as nossas pedras, sabendo que o podemos fazer no agora. Então, assim sendo, falta-me só uma nota que, que é sagrada, porque é o que somos. Nós somos criadores à imagem e semelhança da fonte. A todo o instante. É bom lembrar que nós nos criamos, recriamos e fazemos o mesmo com a vida e com a relação com os outros e com o mundo. E que nós, porque somos animados pela nossa centelha divina, pela nossa fonte, vulgo, morada, espírito, nós somos alegria, poder, amor, sabedoria, abundância, tudo isso. Só que, às vezes, por via dos nossos corpos inferiores não estarem atualizados, porque nós não nascemos com eles atualizados, nós vemos a vida de outra maneira, de acordo com as nossas crenças, já vamos falar sobre isso, e, portanto, criamos outro tipo de experiências bem diferentes disto que eu acabei de dizer. Mas nós somos isto. E é importante lembrar ao longo desta masterclass esta premissa absoluta. Nós somos criadores. Sendo criadores, a vida é para nós um território de experiência, como se fosse um laboratório para quem tenha uma personalidade mais científica, mental, ou como se fosse um ateliê para os mais criativos, ou como se fosse uma sala de dança, ou seja, o que de mais essencial nós estamos a fazer aqui na vida é criarmos como obra de arte que ofertamos à vida e que a nossa vida também seja o melhor espelho disso mesmo. Muitas vezes diz que a vida é uma escola, estamos aqui para aprender, etc. O que eu partilho convosco é, primeiro isto é um território de criação. E depois, como qualquer artista, como qualquer criador, é no processo de se doar a essa criação que com certeza vai aprendendo. Mas é muito diferente abordar a vida de um lugar criador. Nós temos uma palavra a dizer sobre o assunto, séria palavra, ou de abordar na ótica de é uma escola e está há X lições para aprender e eu tenho que as aprender a bem ou a mal, senão não cumpro a minha encarnação. É verdade que nós temos um propósito, cada um de nós. E do ponto de vista
das linguagens esotéricas e outras, é fácil saber. Astrologicamente é possível saber. Do ponto de vista mais profundo, todo o trabalho de realinhamento com a alma que eu faço, então é ainda mais possível saber, porque é possível saber os dons da nossa alma, etc, etc. Mas se nós sabemos isso tudo, e no entanto não nos posicionamos no dia a dia enquanto criadores de nós próprios e da nossa realidade, esse saber fica exclusivamente na mente e não se traduz objetivamente em quem nos tornamos. Daí que eu sugiro a importância de nos posicionarmos como criadores nesta viagem evolutiva. Então, eu disse que íamos avançar para uma visita sintética, ainda que sintética, aos 4 estágios evolutivos acessíveis ao ser humano comum, hoje em dia. E para isso, e para facilitar isso, eu criei aqui um suporte gráfico com os desenhos de um PowerPoint que irei intercalando à medida que vou falando. Eu com PowerPoints uso-os pouco e depois desligo e falo convosco diretamente, mas ainda assim, porque é uma abordagem de síntese e bastante sistémica, eu achei que era útil ter um apoio gráfico. Então, vamos a isto. Vou partilhar tela. O mapa do caminho, tal, e as 4 esferas de realidade e níveis de consciência. Primeira, segunda, terceira, quarta. Elas estão aqui desenhadas, eu tinha que as desenhar de alguma forma, isto é um suporte bidimensional, não é? Mas a evolução não é linear. A nossa evolução não é de todo linear, aliás, tudo evolui por espirais na vida. E, portanto, o nosso caminho evolutivo não é exceção. É muito frequente acontecer, e já irão perceber, que partes de nós ainda estejam, suponhamos, neste estágio evolutivo, o primeiro, e outras estejam aqui no terceiro e aspirem ao quarto. Justamente porque não só o caminho não é linear, como nós não somos lineares. Portanto, nós também não evoluímos de tudo ao mesmo tempo. Pode acontecer determinadas dinâmicas emocionais oferecerem maior resistência e a nossa cabeça ir à frente e já lá estar. Pode acontecer o nosso coração abrir e acedermos a estados sublimes de consciência, mas ao mesmo tempo a nossa capacidade de traduzir isso em ação na vida real não está muito ativa. Pode acontecer estarmos já bastante harmonizados no plano relacional, mas, por exemplo, a nossa realidade económica não acompanhar. E, como tal, isto não é em bloco. Portanto, é natural, e à medida que formos visitando isto, que deem por vocês, cada um de vós, dares por ti, então, mas isto estás aqui a falar destes níveis, Ana, mas partes de mim já estão aqui ou acolá. É exatamente por isto que estou a dizer. Primeiro, não é linear, é espiraloide. Segundo, nós somos holísticos, somos a 360 graus e, portanto, podemos ter um pé aqui, outro ali, outro acolá, salve seja. Sendo que, quando, isso é muito evidente, quando nós vamos levando a reboque, passo a expressão, essas várias partes de nós podem estar ainda em estágios evolutivos mais antigos e vamos dominantemente estando mais em todo nesse outro patamar evolutivo, nós sentimos uma diferença muito grande. Ainda que haja fases, e às vezes longas, em que estamos com várias áreas de nós em vários destes estados, há um momento, quase que parece, em que tudo encaixa, tudo faz clique, e há um grande salto evolutivo e nós aterramos a 4 patas, passa a expressão, nesse novo patamar. E depois ficamos lá um tempo a usufruir e de alguma forma a esgotar a vibração que aquele patamar nos oferece. E depois, como sempre, à luz do tempo, algo em nós começa a acontecer que invoca evoluir para outro lugar. Vamos então falar deste primeiro estágio evolutivo. Eu chamo-lhe um mundo fora de mim,
Este é o estágio do ser humano comum, que não deixa de ser um criador, é um criador inconsciente da sua realidade. Bem, considerando o tipo de pessoas que aqui está e também a linguagem desta masterclass, que é para todos evidente, qual é este estágio? Este é o estágio de uma realidade humana que pode ser muito gratificante e satisfatória, e isso não é para descurar, já lá vamos, mas que é baseada na satisfação dos instintos e dos sentidos, e é o ego que domina esta realidade, o ego no sentido da nossa estrutura psicológica, tal como foi formada e formatada ao longo da nossa vida. Portanto, nós, com certeza, astrologicamente, até nascemos já com um mapa com determinadas características da personalidade expressas e é muito claro ver quais são aquelas que já nascem harmonizadas e aquelas que podem constituir desafio, mas a verdade é que nos primeiros anos de vida, para já, quando nós nascemos, não temos consciência de quem somos neste plano real, portanto é toda uma aprendizagem interna e, por outro lado, também somos esponjas que absorvem do exterior aquilo que o exterior nos dá. E, portanto, este primeiro estágio evolutivo, ao qual eu chamei o mundo fora de mim, tem este nome porquê? Porque é o mundo fora de mim que determina a minha realidade neste estágio evolutivo. Aquilo que possam ser o conjunto de crenças e valores que determinam o ambiente sociocultural, económico, civilizacional no qual eu cresço. E, portanto, com certeza, aquilo que corre na família, as crenças, os valores, as perspectivas de realidade e aquilo que corre à nossa volta no mundo em que vivemos. Ora, há muito disso que, felizmente, é formador e nos ajuda, muitas das vezes, a criar bases saudáveis da nossa personalidade. E também há crenças e valores que são extraordinariamente limitadores da nossa percepção de nós próprios e da vida. E todos nós sabemos, enfim, enunciar alguns. Eu há uns anos atrás, dei com uma designação inventada por um senhor que se chama Vishen Lakhiani, se não me engano. Ele forjou uma palavra nova que não existe, é uma síntese de duas palavras em inglês, que é BRULES, BRULES, B-R-U-L-E-S. BRULES é a síntese de uma expressão que é bullshit rules. Em português, regras da treta. Regras da treta são aquelas que, ainda que sejam aceites como reais, não são. Ainda que sejam facilitadoras do modo como nós nos relacionamos com o mundo, e são, muitas das vezes são, definem parâmetros para nós nos organizarmos, não é? Quando somos pequeninos, nossa psique está em evolução e dá jeito. Dá jeito quando somos pequeninos, mas depois crescemos e ficamos com as mesmas. E quando crescemos e ficamos com as mesmas, elas são seriamente limitadoras. E muitas delas, objetivamente, não são sequer reais. Não são verdade. Eu não sei, se alguém quiser escrever no chat algumas que se possam lembrar. Eu posso, ao mesmo tempo, ir enunciando daqui, assim, ao calhas. Por exemplo, aquela verdade. Se não tiras um curso superior, nunca vais ter qualidade de vida. Não vais ter sucesso. É uma delas. Para todas estas, há N exemplos no mundo de que isto não é verdade. Isto é uma delas. Outra. Os ricos são os aldrabões. Só pode. Só assim é que se é rico. Outra, ao contrário desta. Os pobres são pobres porque não trabalham, não querem fazer nada. Outra. Tenho que vestir o 36 a vida toda. A ditadura das autoimagens. Depois há as outras, não é? Dos preconceitos. Se não és heterossexual, és doente. Isso, dessas
dessas variáveis são doenças. Outra, há doenças incuráveis, que há tantos exemplos, que não é verdade. Outras, eu tenho que obedecer, não tenho remédio. Eles é que sabem, eu só cumpro ordens. O médico é que sabe. Ou seja, pôr a autoridade nas mãos dos outros. Se a minha mãe diz, está certo. Eu tenho que me adaptar, se não sou excluído. Os bonitos têm a vida facilitada. Ou ao contrário, ser bonito é uma maçada, porque não vê mais nada para além disso. As louras são burras. As mulheres mais velhas têm que se vestir de forma sóbria. O outro, estou aqui agora a ler-vos, não é? Pois é, não serás ninguém na vida se não estudares, exato. Filhos de pais ricos têm futuro garantido. Casa de Ferreiros, Espeto de Pau. Bem, grande maioria dos ditados populares, não todos, mas muitos, são rules decorrentes de regras da treta. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Devagar se vai ao longe, etc. Porquê? Porque são emanações de um estado comum da psique humana. Por isso eu escrevi há pouco que nesta esfera evolutiva do mundo fora de mim, como lhe chamei, nós vamos encontrar aquilo que é o ser humano comum. E os provérbios são emanações do ser humano comum. Que alguns têm uma sabedoria, muitos não têm. São sim, como alguém está a escrever, crenças limitadoras. Crenças limitadoras do quê? Crenças limitadoras de nós evoluirmos para além disso. Servem-nos, se nós quisermos permanecer neste nível. E vale dizer, não tem mal permanecer neste nível. Esta palestra é totalmente ausente de juízo de valor. Cada um está no nível que quer. Aliás, cada nível oferece um determinado tipo de felicidade. Portanto, esta ditadura que às vezes se observa nas pessoas espiritualmente conscientes, tarará, é um tipo básico. É um tipo básico o quê? Nós somos livres de escolher aquilo que entendermos. Há uma felicidade neste nível. É aquilo que eu chamo de felicidade básica. É a felicidade dos instintos e dos sentidos. Dos instintos em particular, dos três dominantes. Primeiro, instinto de sobrevivência. Neste nível evolutivo, se a pessoa encontra a forma de ter as condições da sua vida para se sentir segura, segura aqui, com os pés na terra, ter dinheiro precisa, comida na mesa, não é? Como é que é? Roupa lavada, não sei o quê, comida na mesa. Pronto, desculpa, eu não sei isto de cor. Pronto, isso é uma satisfação do instinto de sobrevivência. A estabilidade, a segurança, saber que é protegido, também, se houver necessidade. Por quem? Pela família. Portanto, instinto de pertença também satisfeito. Sentir-se pertença de algo, da família, do clube de futebol, da sociedade recreativa, da nação, como quiserem. Isso é uma satisfação do segundo instinto, no caso que estou a citar, o de pertença, o de inclusão. E o terceiro, o instinto de procriação. Claro, ter uma vida sexual gratificante, ter filhos. Há tanto preconceito ainda contra pessoas que não querem ter filhos, mulheres em particular. Porquê? Porque isso põe em causa a expressão deste instinto, não é? Não quer ter filhos, não há de ser boa res, por exemplo. Portanto, a realização do instinto de procriação, que não é só ter filhos, é ter filhos, é ter uma intenção na vida, não sabes o que é que queres, vais ter um falhado. Isso também é uma manifestação deste instinto de procriação. Procriação de quê? Procriação de realidade. Não é só de sangue através dos filhos que se tem, mas é também das obras que se vão criando, daquilo que se conquista, dos sucessos do ego. A satisfação destes instintos encontra-se neste estágio evolutivo. São importantes. Nós vivermos reféns disso é que já não. Mas honrarmos isso como uma parte de nós próprios é importante. E ainda, a satisfação dos sentidos. 5 sentidos. Aquela famosa expressão que eu só vou dizer as 2 primeiras e depois a outra não digo. Pronto. Que é
Comer, beber e tchau. Isso é a síntese básica da expressão dos sentidos. E por aí adiante, todos os outros sentidos. Portanto, isto é a felicidade básica. Felicidade básica. A honrar nesta esfera, neste nível evolutivo, onde o ego é rei. No entanto, o seu nível de consciência é totalmente refém das circunstâncias. Este é o lugar onde tudo o que nos acontece na vida tem, do ponto de vista do nível de consciência do ego, uma razão de ser no exterior. As coisas acontecem-me a mim. Há de haver alguém que é culpado. E não sou eu. E quando sou, ainda assim, mas porquê é que isto me aconteceu? Porquê a mim? Portanto, é um lugar em que, permanecendo nele, o ser humano se vai condicionando e limitando progressivamente, porque a sua perspectiva da vida, de si próprio e dos outros, é a de que tudo isto, toda esta realidade, nós somos sempre vítimas das circunstâncias. Aquilo que numa outra abordagem se chama a Matrix, a matriz de controle. E como tal, pronto, aquela famosa expressão também, é o que é, mais vale aceitar, vai-se andando, podia ser pior. Tudo isso são expressões próprias de o ser se posicionar de um lugar de impotência e de vítima das circunstâncias. E é um preço. Permanecer neste nível evolutivo tem este preço. Em nome da segurança, em nome de tudo isto que falávamos há pouco, deste tipo de felicidade, querer permanecer aí tem o preço de que a pessoa, à medida que vai vivendo, se vai sentindo cada vez com menos liberdade, ainda que possa estar super satisfeita com aquilo que criou na dita da felicidade básica. E principalmente sem qualquer tipo de poder criativo ou de mudança na direta e de criação de uma vida diferente. É o território onde todas as guerras, todas as coisas acontecem, guerras internas e externas, todas as carências, todas as doenças, todos os conflitos. É assim, faz parte. Agora, há outros lugares onde nós podemos criar diferente. Mas permanecendo aqui, é isto que há. E depois, nós também encaixamos a ideia de que, então isto a partir de uma dada idade, isto é sempre a cair. E não é. Potencialmente, à medida que vamos crescendo, isto é sempre a expandir. Porquê é que parece que é sempre a cair? Porque permanecendo neste lugar, com o tempo, os corpos vão somatizando a falta de liberdade que temos. E, portanto, somatizamos ao nível do corpo mental, começa-se a perder faculdades e memória, não sei o quê, tarará. Somatizamos ao nível do corpo emocional e somatizamos ao nível do corpo físico. É verdade que o nosso corpo físico vai tendo um desgaste fruto da permanência de X tempo nesta realidade. Mas esse desgaste não significa doença, não significa diminuição de capacidades, pelo contrário. Portanto, o preço que nós pagamos ao permanecer neste nível, neste estágio evolutivo, é a degradação da vida. Pronto, não é simpático. Gostaria muito, quer dizer, nem gostaria. Sei que todos os que estão aqui presentes querem mais, porque senão não está. E, portanto, vamos evoluir para o que é possível depois disto. Bem, vale dizer que o que é que faz com que o ser humano saia daqui, deste estágio? Não é, seguramente, numa fase inicial, quando tudo está bem neste nível. Quando tudo está bem neste nível, o nosso ego está distraído a viver as bênçãos da vida. Quando a vida corre bem, a maioria dos humanos não quer nem saber. Até abrir a consciência. Está-se bem.
onde existem as oportunidades de expansão e de ampliação da consciência, é quando se apresentam desafios existenciais. Quando algo na vida não corre bem, quando há uma doença, uma separação, um despedimento, uma falência, assim coisas básicas. Coisas básicas, mas que nos tocam profundamente, até porque o ser vive identificado com essas coisas básicas, não é? Portanto, isto chocalha por inteiro as fundações de uma pessoa que vive aqui. Isto tem um sério impacto. Portanto, estes desafios existenciais muitas vezes expressam-se como crises que acontecem na vida. A perda de alguém significativo também pode desplotar essa crise. E também podem existir outras pessoas para quem o desafio é mesmo nunca na vida se terem sentido sequer enquadradas naquela realidade. E já terem passado 30 anos a quererem se sentir, enfim, minimamente aceitos e a adaptarem-se a corresponder ao que os envolve e já não aguentarem mais. Mas isso também é um desafio existencial, porque a maioria dessas pessoas muitas vezes descura o criar as bases concretas de estabilidade deste plano. Portanto, ter os recursos suficientes e as relações significativas, tudo isso que vocês sabem. Por se sentir um desadaptado, por se sentir uma ovelha negra, por se sentir fora da caixa, não cria o que aquela realidade lhe proporciona, e há um momento em que a clivagem com essa realidade 3D, vamos dizer assim, essa clivagem é demasiado forte e a pessoa entra em tilt. Igual a também que parte de mim é que está formatada para eu estar neste lindo estado, ironicamente falando. Portanto, nesta altura, nestes desafios existenciais, o ser humano é convidado a parar e lançar um olhar para a sua vida e para si. Espera, há aqui qualquer coisa que não está bem. O que é que é? E, normalmente, é essa possibilidade que nos catapulta a querer expandir e ir à procura de algo que me cure, que resolva a minha relação, a depressão, que me traga o rapaz ou a rapariga, que, sei lá, me dê o sucesso profissional, ou a tal da viagem, enfim, a razão é sempre exterior. Mas às vezes, à conta disso, a pessoa enceta um processo interno que é muito significativo e é justamente aí que nós vamos encontrar aquilo que se chamam os despertares. Ok? Vamos de novo ao nosso PDF, ao PowerPoint, melhor dizendo. Aqui nós vamos encontrar um patamar evolutivo ao qual eu chamo um mundo que eu escolho. E ao invés de ser o ser humano comum, criador e consciente, aqui eu escrevi o sábio criador consciente, já vou explicar o que é que isto significa. E também iremos debruçar-nos aqui sobre estas observações que estão ao lado. Então, há um despertar espiritual, um maravilhoso mundo novo abre-se através, na maioria das vezes, com muito maior autoconhecimento. A pessoa quer saber quem é. Vai lá para fora, marca consultas, faz qualquer coisa. E, portanto, começa a ter um olhar diferente sobre si próprio, a identificar as razões da sua disfuncionalidade, muitas das vezes, a identificar os gatilhos do que a faz ir para lugares menos bons, a sua padronização também, as crenças que herdou da avó, da mãe, do pai, do padre, da professora, por aí adiante. Começa a pôr em causa a formatação recebida, começa a aprender como é que a vida é realmente, começa a ter uma percepção mais holística da existência, se continua neste plano a avançar, começa a saber como é que isto tudo funciona, começa a aprender sobre as leis universais, sobre a matriz do ser humano, aprende que é a mente que cria realidade, e quando aprende isso,
há aqui uma espécie do Big Bang. Então se é a mente que cria a realidade, eu vou querer criar uma realidade nova. Como é que isso se faz, Ana? A seguir aprende como é que isso se faz, dando de barato que, enfim, todos sabem, não se circunscreve aos livros o segredo da vida e, portanto, a sua mente expande muito para além do lugar onde estava e ela atualiza a autoimagem que tem, a compreensão de si própria e começa a nutrir, idealmente, esses novos potenciais que se abrem neste plano. Ele chama-se o mundo que eu escolho. Porquê? Porque aqui o ser humano aprende que tem escolha, que não é nada refém das circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias existem. O mundo, tal como se observa nos telejornais, ou não só, da experiência concreta, real, das pessoas ao nosso lado, inclusivamente, existe. Mas também existe a possibilidade de eu criar outro mundo. Eu, ser humano. E, portanto, o ser aprende que tem essa liberdade, tem esse poder criador e tem como aprender a fazer isso acontecer na sua esfera existencial. Onde normalmente a coisa não corre bem, é que, bem, para já, isto aqui é um plano extraordinariamente entusiasmante e magnético. Há pessoas que ficam muitos anos neste plano, porque dá imenso gozo aprender. E há tanta coisa para aprender. E a vida é vasta e magnética, por isso este lugar é muito interessante. E às vezes há pessoas que permanecem neste lugar aprendendo e aprendendo e aprendendo aquilo que eu às vezes chamo de uma forma brincalhona, não é depreciativa, mas que eu às vezes chamo como turismo espiritual, e vou ali fazer aquele curso e depois vou ali fazer aquele retiro e depois fiz aquela meditação e foi tão bom, mas sem que isso se traduza em core na vida real e depois um pouco aquela sensação de que tem que estar sempre a recorrer a esses shots, vamos dizer assim, para a pessoa se manter minimamente naquele nível vibracional, e ainda assim a pessoa acha que não chega porque se não está naquele nível vibracional, então a ideia é porque tem que aprender mais. E portanto aprende e pode ficar eternamente a fazer cursos e formação e a ler livros. Quando o que realmente serve a pessoa ancorar a pé juntos naquele estágio evolutivo é aplicar, é pôr na prática. É transformar-se no tal do sábio. Sábio é um dos potenciais que nós temos e que eu vos convido seriamente, se é que já não está presente, que seja ativado e desenvolvido. Sábio no sentido de aprender conhecimento e depois aplicar sabedoria. Sim, portanto, nós aprendemos, mas depois é na vivência, na experiência, que passamos a ser o que aprendemos, e quando somos o que aprendemos, isso traduz-se em sabedoria. Não é só quando permanece na mente. Então, aqui neste plano, pode-se ficar ad eterno no fascínio da aprendizagem e da descoberta, e é lindo, porque de facto permite tudo isso, mas a pérola deste plano é, olha, tu tens escolha, podes criar outra realidade. 2, está aqui como é que se faz, portanto, faz. Ou seja, o sábio é um criador consciente. Este criador consciente tem uma consciência criadora e materializadora idealmente. Portanto, ele permite-se intencionar já de um lugar muito mais autoconsciente, já sabendo melhor o que é que lhe corresponde neste nível evolutivo e, portanto, ele permite-se ter intenções, aprende como é que isso faz acontecer, como é que isso se materializa, põe em prática o que aprende e faz acontecer de facto. Assim sendo, ele tem acesso a estados de fluxo, é aqui que se começa a ter acesso a estados de fluxo, em que tudo flui aparentemente com muito menos esforço e com muito mais capacidade.
produtiva, nomeadamente, mas não só, muito mais energia, muito mais vitalidade, muito mais presença, muito mais gozo nessa navegação da vida. Esses estados de fluxo, neste estágio evolutivo, começam-se a apresentar, ainda que pontuais. Mas, portanto, sim, o ser passa a ter acesso a isso. E isso é tudo maravilhoso, principalmente porque devolve ao ser humano a sua liberdade de ser quem é e de criar a vida que lhe corresponde. E depois, o ser humano permanece ali naquilo que eu chamo a felicidade mental. Eu disse há pouco que é a mente que cria a realidade. É, não a mente racional exclusivamente, a mente. De cima para baixo, a mente superior, que depois tem a sua tradução na mente inferior, etc. por aí adiante. E se formos ainda mais acima, a mente cósmica. É a mente que cria a realidade. Mas, atenção, o ser humano aqui neste estágio, se isto fosse linear, ele está a funcionar de acordo com o que conhece de si próprio, do ponto de vista psicológico, holístico, tudo bem, eu sou uma centelha divina, etc., mas está a pôr em prática aquilo que é a expansão do seu plano mental. Só, para já. E, portanto, esta felicidade, eu chamo-lhe a felicidade mental. E é aqui que está toda, enfim, digo eu, talvez todo seja um exagero, mas a maioria das abordagens de desenvolvimento pessoal, de PNL, de hipnoterapias, atenção, eu faço algumas dessas, ainda que sintetizadas com certeza outra abordagem espiritual, e é absolutamente essencial, porque é aqui que se identificam crenças limitadoras, que se reformatam crenças, que se atualizam para as outras não limitadoras, portanto expansoras, que queremos instalar, porque esta mente tem um modus funcionando, e é essencial esta fase, em que nós aplicamos todo o processo de como é que realmente se faz acontecer e materializa a realidade, e observamos, às vezes até com uma surpresa, uau, isto é tipo de milagre, o que é que se está a passar? E pelas provas começamos a assumir, isto é possível. Portanto, o nosso campo de possibilidades, o nosso oceano de possibilidades expande substancialmente. E, no entanto, tudo se passa só, ou maioritariamente, no plano mental. É bom permanecer tal como no plano anterior, quando nós permanecemos, a coisa vira tóxica. Porque o plano mental é aquele lugar onde nós vamos encontrar aquela atitude de eu posso tudo, eu tenho intenções, eu cumpro os meus objetivos, tac, 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 tac. Portanto, falta de sensibilidade, perda de humanidade, aquela coisa de success driven, das pessoas mobilizadas só para os resultados concretos que descobriram que são capazes de criar, não é? O Ferrari, a casa com piscina ou whatever, não sei. Nada contra as casas com piscina e os Ferraris, é só dando um exemplo. Por isso é que tantas vezes se fala dos magos negros, não é? Fica fácil nesta fase nós derraparmos para um lugar de poder e de controle. Tipo, eu conheço as leis universais, eu já aprendi como é que isto se faz, agora não há nada que me pare. Estou aqui, in charge. E isto é prepotente. E isto é o nosso ego a tomar conta de uma expansão de consciência espiritual e a apropriar-se dela. E muitas vezes acontece nesta fase que nós vemos pessoas que dizem muitas coisas e sabem muitas coisas e até são capazes de criar muitas coisas, mas depois têm graus de insuficiência e maturidade muito contrastantes no seu comportamento, nas suas relações. E outras vezes vemos que é justamente nas pessoas que conseguem conquistar tudo que é fácil deste lugar, neste estágio evolutivo, deste o mundo que eu escolho, que se começa a instalar um sério vazio, um não preenchimento. Aquela coisa, então, mas é só isto? E, então, mas eu criei Ferrari, mas eu nem sequer gosto de conduzir aquele carro. Mas o que é que eu estou a criar, afinal? Mas que intenções são estas?
Será que eu sou isto mesmo? Não há mais nada? E isto traduz-se naquilo que eu chamei desafios identitários. Atenção que a pessoa nesta fase sabe, não é, mas sabe que nós temos uma alma e uma essência espiritual, etc., por aí adiante. Só que não está próximo. E eu estou, de novo, repito, a abordar estas frases isoladamente, cada uma delas. Não está próximo de si. Portanto, é aqui que as perguntas maiores se começam a levantar. Quem sou eu, realmente? O que é que eu nasci para ser e para fazer? Onde é que está a minha essência? Quem é a minha alma? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o plano? Será que tenho? Aquilo que são os desafios identitários. A pessoa esgotou as valências pragmáticas de fazer acontecer e confronta-se com as suas insuficiências, com algumas armadilhas que permanecem lá e então afinal não foram resolvidas com as coisas que a pessoa foi capaz de materializar, com uma vontade, um desejo enorme de ser mais do que só isso e, portanto, abre-se a querer saber e ser uma expressão da sua alma e transcender as suas intenções e os seus propósitos baseados naquele nível que conhece de si próprio. Porque quer uma vida com significado. Ela está desejosa de significado ôntico e existencial. Ela quer sentir que o seu ser está presente e que vale a pena existir tal como é, e quer sentir que a vida que está a viver e a construir faz sentido à luz de uma ordem maior, de um plano mais sábio e também de um outro contributo que quiçá venha a poder dar à vida, ao mundo. E confronta-se com esse mundo de sombra que afinal ainda existe lá dentro. E, portanto, às vezes, estes desafios identitários dão lugar àquelas fases em que a pessoa fica muito baralhada e traz alguma angústia, às vezes, de, mas quem sou eu, afinal? E, portanto, este sábio não é o Todo-Poderoso exclusivamente, tem que haver mais. E ao ter que haver mais, a pessoa de um lugar de receptividade, de humildade e de lícita ambição espiritual e amor pela sua essência, porque isso existe, amor por nós, sim, arrisca pôr-se em causa. E, portanto, arrisca mergulhar no seu mundo interno. E é isto que eu chamo um mundo dentro de mim. É uma fase absolutamente essencial. Não vale a pena querer saltar daqui, diretamente para outro plano, contemplativo, pleno, etc., onde é possível aceder a estados sublimes, mas não é possível que eles ancorem e se manifestem em toda a linha na vida aqui e agora, sem antes haver aqui esta corajosa e humilde disponibilidade para o encontro com o que não está bem em nós e o que pede para ser alquimizado, liberto, transmutado. Para quê? Para que aquilo que nós almejamos da vida, aquilo que possa ser o nosso propósito, as nossas intenções, sejam alinhadas com a nossa alma. É aqui que o ser humano se abre a querer saber quem é a sua alma, quais os dons que a animam, isto, enfim, é uma linguagem que eu uso, porque tem a ver com o trabalho que eu faço, sim? E que potenciais realmente é que encerra, o que é que não está afim com isso, está imaturo, está descompensado ao nível do ego e que haja justamente a libertar, a transmutar, o que é que não serve, o alinhamento com essa essência e afinal, o que é que eu vim cá fazer? Qual é que é o propósito que me devolve o sentimento de plenitude, de autorrealização,
desta minha vida, desta minha encarnação, de modo a que eu possa alinhar aquilo que a minha faculdade criadora também elege como sendo o que a minha vida se pode tornar. É um lugar alquímico, por isso eu chamo aqui no estágio do alquimista. Enquanto que o primeiro potencial revelado naquele segundo nível evolutivo era o do sábio, agora é o de alquimista, em que nós vamos progressivamente tendo a visão e permitindo-nos ser inspirados pela visão e pela intuição, através de determinadas, claro, práticas específicas, do que é que está alinhado com a nossa alma e através de um outro grau de autoconhecimento muito mais profundo e que transcende seriamente a personalidade. E neste nível nós vamos ter acesso e ativar potenciais que vão resolver muitos dos desafios e dos desequilíbrios que estavam nos estágios anteriores. Porque há sombra que não se transmuta e não se liberta do mesmo nível onde ela foi criada. Requer instrumentos e práticas espirituais para transmutar ao nível psíquico. E, portanto, este plano é o plano onde isso tudo acontece. E à medida que vai acontecendo, nós vamos nos transformando naquilo que eu chamo, e outras pessoas chamam, o ser integral. Ou seja, um ser humano que, continuando a trazer consigo e a abraçar a sua personalidade, as suas idiosincrasias, que entretanto se vai transformando, não é? A nutrindo e a honrando os prazeres da vida física, matérica, das idiosincrasias próprias aqui desta realidade 3D, no entanto, a transcendeu, sabe que cria a sua realidade e pode fazê-lo, sabe que não há que ter medo de enfrentar a sua sombra, porque a seguir à sombra está a luz, que traz como acréscimo novos potenciais, que lhe permitem justamente libertar-se da dita da sombra e aceder a um lugar de muito maior autorrealização, plenitude e manifestação cada vez mais sólida, coerente, consistente e alinhada da sua identidade com a centelha que o anima. Portanto, este ser integral é um ser que é a expressão da síntese entre o ego e a alma na sua vida. Pode ter um apetite de beber uma taça de champanhe, se o seu ego apreciar, mas não bebe taças de champanhe a mais, de modo que perca o alinhamento e a presença da alma em si, por exemplo. Pode preferir o tal do Ferrari que falávamos há pouco, mas sabe que se calhar, se o projeto for fazer uma comunidade no meio da serra e precisar de um Jeep para fazer a dita coisa, se calhar é melhor o Jeep, porque serve mais o seu propósito. Sabe que acima das preferências egóicas estão as intenções alinhadas com a sua alma. E a sua identidade vai sendo forjada, e é tão bonito de observar, nessa síntese, nesse casamento harmónico entre essas suas duas dimensões. Aqui, este ser autorrecodifica-se, isto dito de outra forma. Ao invés de a expressão alquimista, não é? Podemos dizer autorrecodificação. Porque é claramente isto. Quando nós transmutamos a sombra e acedermos a novos potenciais, o que acontece é que nós mudamos os códigos. Mudamos de dentro para fora. Não é ir ali uma sessão a uma pessoa que te recodifica. Ou outra que te ativa o ADN. Ou cordas adicionais de DNA. Tudo bem, não estou a dizer que isso é negativo. O que eu estou a dizer é que não é igual. Porque não és tu que fazes. E tudo aquilo que não és tu que fazes conscientemente é pontual na tua realidade. Do ponto de vista psico-energético, não é real se não ancora. Do ponto de vista espiritual, até pode ser. Os códigos podem estar ativados, a grelha pode estar restaurada. Caramba, eu trabalhei anos com uma prática terapêutica energética que justamente restaurava a grelha. Isso é real e a pessoa sente-se diferente. Mas se depois não há o contributo do Criador consciente a trazer isso à Terra, isso não permanece de um ponto de vista alinhado e harmónico em si. É a experiência que eu tenho, é essa que eu partilho. Portanto,
sim, isto acontece, esta síntese, este casamento, entre as possibilidades maravilhosas que se abrem quando nós acedemos ao potencial espiritual de cada um de nós e a sua tradução na prática e a sua integração num novo ser, nós claramente mudamos de vida, mudamos de muito. Os outros às vezes dizem mesmo, uau, estás tão diferente. E lembramos das vidas anteriores assim longínquamente. E, no entanto, a vida presente é de um grau de plenitude e de generosidade que abarca todo o histórico. Não nega nada. Ama, abraça, sorri, mas não se identifica. Porque está num outro lugar. E nesse outro lugar, aqui, no que diz respeito a viver ou não os estados pontuais de fluxo, aqui já não é viver estados pontuais de fluxo. Aqui o fluxo está muito mais presente. E o que acontece neste nível evolutivo é que a pessoa gere o fluxo. Gere, e ele às vezes é surpreendente gerir, digo já, porque o fluxo às vezes apresenta-se quando nós estamos alinhados e conectados sem nós termos feito nada para isso. Começa a tornar-se assim uma coisa mais ou menos automática também. Por tudo isto depois se vai tornando automático. Porque a vida é sábia e não é para nós estarmos constantemente a processar e a pensar no processo do nosso caminho. Tudo o que é adquirido se vai tornando automático, vai-se tornando aquilo que somos. E ao tornar-se aquilo que somos, funciona sem ser necessário ser acionado pela consciência. Porque passa a ser integrado. E os estados de fluxo, e o vibrarmos no lugar em que eles estão mais presentes também. Portanto, aqui trata-se de gerir. Aqui é então aquilo que eu chamei como a felicidade integral. Portanto, há uma consciência espiritual responsável. Já não é aquela coisa de nós termos uma consciência espiritual e pronto, olha, paciência, no resto da minha vida eu não sou bem assim, mas olha, ninguém é perfeito. Pronto. Aqui, com certeza que há compaixão e há compreensão, é que perfeito é coisa que nenhum de nós quer ser. Mas há responsabilidade. Porque é aquela coisa, quanto mais consciência, mais poder. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Não há como. Não há como ser diferente. Em nome da nossa essência, daquilo que nos anima, não dá para escamotear isto. Há níveis evolutivos a partir dos quais só se pode ser responsável. Até porque, se for irresponsável, nós rapidamente criamos resultados negativos exponencialmente maus, porque a nossa capacidade de materialização é muito maior. Portanto, bom, se servir para alguma coisa, aqui está a partilha. 2, porque passamos a ser responsável pelo que emanamos e pelo que levamos para as relações, para como estamos com os outros, para aquilo que dizemos, para como nos investimos profissionalmente, para como gerimos os nossos recursos, o que fazemos com o nosso corpo físico, a nossa saúde, o planeta, não responsáveis na ótica das crenças que os outros nos dizem que deve ser. Sim, tipo, ser responsável que o teu corpo não bebas café, mas passado 5 anos o café já é bom, e daí para um copo de vinho. Não. Ser responsável de acordo com a verdade interna que, entretanto, já está presente, e do teu mestre interno, que sabe muito mais do que essas regras todas, aquilo que mais te corresponde e que é melhor para ti. Mas ouvir e saber o que o mestre interno diz e não ser de acordo com isso não dá bons resultados neste estágio evolutivo. Nas abordagens místicas antigas dizia-se muitas vezes que, atenção, quanto mais evoluís, mais estreita é a via. Ou seja, depois o pezinho de fora espalhas-te mais ao comprido do que nos estágios anteriores. É verdade. Agora, mais estreita e infinitamente mais luminosa e mais harmoniosa e mais empoderada e mais amorosa e mais plena e mais tudo aquilo que todos nós almejamos. Porquê? Porque estes níveis de felicidade vão se acumulando. Neste nível, o ser tem
uma felicidade básica estável, uma felicidade mental bem viva e mantendo a sua disponibilidade para estar sempre a aprender e permanecendo atento que é a mente que cria a realidade, mas ao mesmo tempo tem uma conexão profunda à sua alma, uma enorme fidelidade a viver e a ser de acordo com a intenção desta sua encarnação, desta sua vida, dando o seu melhor a si, aos outros e ao mundo. Ele está investido na criação do seu ser integral. Está profundamente investido. E permanecendo aqui, e aqui pode-se permanecer muito tempo, e é um lugar ótimo para permanecer. E muitos de nós permanecemos aqui até partir, se for caso disto. Tudo bem, isto não é uma corrida desenfreada de subida de níveis. Há um momento, no entanto, em que este ser integral tem, digamos, a sua noção de self já plenamente realizada. Ou seja, ele já é muito, a sua vida já é muito. E começa a sentir dentro dele uma vontade insólita, para quem eventualmente esteja longe disto que eu estou a falar, de querer transcender esta ideia de identidade. De querer colocar-se ao serviço da fonte, da sua fonte em primeira instância, da mónada, da essência que o anima, porque já teve a oportunidade de experienciar aquilo que pudessem ser as suas intenções e os seus objetivos alinhados com o ego, vindos da conexão com a alma. Isso já faz muito parte de si. Ele agora quer qualquer coisa como: então, e se eu me abrir tão só ao que a vida queira expressar através de mim? E aí confronta-se com o último estágio de desafios que nesta viagem partilho convosco, que são os desafios espirituais. É o abrir mão da prioridade da sua identidade. Aqui é o mundo que eu mudo em nome da fonte, de Deus, do universo, como quiserem. Aqui a noção de serviço é poderosa, a noção de serviço, a consciência evolutiva e de contributo. Porquê? Neste estágio já não há aquela questão de vamos criar a síntese entre tudo isto. O ser é. Aqui aplica-se seriamente aquele decreto, não é? Aquele axioma: eu sou o que eu sou. Eu sou. Eu sou a fonte, eu sou o espírito em mim. Eu sou uno com. Eu sou o todo. E deste lugar há uma realidade ilimitada que habita esta pessoa. E deste lugar de realidade ilimitada, o que é que há mais para criar do ponto de vista do self? Nada. O que é que há a fazer? A doar-se a que a vida cria através de si. A ter uma intuição, uma orientação, a secundarizar aquilo que o seu self poderia preferir, em nome de algo maior do que a sua autorrealização plena, porque ela maioritariamente já está. O que vem a seguir não é autorrealização plena, é a autorrealização sublime do que é um ser humano estar aqui agora ancorado, perfeitamente funcional em todos os níveis e ao mesmo tempo estar num lugar em que a sua presença irradia vibração elevada, em que a sua presença muda o mundo, mesmo que esteja calado, em que a sua presença catalisa o melhor nos outros, em que uma flor que dá pode parar uma guerra, em que ele é ao serviço da vida. E nós temos vários exemplos de mestres e não só,
que são prova disto. É a emanação e a radiação que o assiste a mudar o mundo, a serem agentes catalisadores de mudança do mundo. Claro, estes exemplos que eu dei são grandes mestres realizados, li aqui. Pronto, isto também é sensível à escala humana. Uma pessoa que esteja, ainda que parcialmente, como eu disse há pouco, não estamos sempre todos no mesmo sítio, não é? Ainda que parcialmente neste lugar, quando abre a boca, o impacto que está a ter é maior do que aquilo que está a dizer. Quando está presente, a sua presença é maior do que aquilo que está a fazer. Quando se foca em algo, mesmo que não seja a sua realidade no momento concreta, a sua influência é muito superior. A sua influência benéfica. Atenção, nunca usar os estágios evolutivos para influenciarmos na realidade alheia. Mas sempre, em nome da vida, é possível e bom honrar aquilo que são os princípios da vida transversalmente, e isso nós podemos fazer. A paz, o amor, a concórdia, a sabedoria, a liberdade, tudo isso podemos fazer o que quisermos, porque é transversal e são emanações diretas da vida divina. Agora, estarmos a querer imprimir um sinal qualquer de cura ou não cura, ou mais luz ou menos luz, sugiro que não. Quem somos nós para saber o que é? Portanto, este é um lugar em que também há uma humildade grande. Sim? E em que o ser tem a oportunidade de ser um franco catalisador da mudança evolutiva à sua volta. E isso, neste lugar, implica, e daí os tais desafios espirituais, implica despedir-se, ainda que parcelarmente, deste ser que criou aqui ao centro, porque este ser é maravilhoso, porque é o seu ser integral. Mas atenção, um ser humano vivo à data de hoje, e que permaneça encarnado aqui, pode ter estes planos todos integrados. Há uma parte de si que abre espaço a que seja a vida a decidir através de si, que seja Deus através de si, que seja a fonte através de si. Não vira disfuncional por causa disso. E não deixa de saber usar computadores, ou de tomar duche, ou de cozinhar. Isto é um estado interno. E outra característica deste estado interno, mas que no entanto é absolutamente magnânimo na sua radiância e portanto capaz de afetar mudança concreta à sua volta, este estado é a expressão da ativação em nós deste outro potencial / nível do mestre. Enquanto que aqui tínhamos o alquimista, que é um criador alinhado com a sua essência, aqui temos o mestre, que é um criador contribuidor. Ele tem o foco no seu contributo, no serviço. E, no entanto, para que assim seja, está totalmente consciente que essa sua dádiva e essa sua valência depende absolutamente do grau de coerência interna, ou seja, é por emanação. E, portanto, este mestre torna-se mestre em harmonizar o seu mundo interno de uma forma sábia, em manter a vibração, em ser responsável em seu nome e em nome do seu serviço, de ser um espelho daquilo que diz, que fala, que propõe, que ensina, que facilita. Deste lugar, o ser humano diz: eu sou um com a fonte e com a essência e sirvo o todo na sua evolução divina. Esta consciência evolutiva que estava escrito aqui algumas, esta consciência evolutiva torna-se uma paixão. E o ser experiencia aquilo que denominei como felicidade espiritual. Vamos terminar lançando o olhar àquilo que é a oportunidade para cada um de nós de acordar em si estes tais potenciais ou estas valências que eu tenho vindo a falar e que assistem à vivência de cada um destes planos evolutivos. Passar do mundo fora de si para o mundo que eu escolho.
depois do mundo que eu escolho, um mundo dentro de mim. E depois do mundo dentro de mim, um mundo que eu mudo. Claro que todos vocês podem estar um pouco aqui, um pouco acolá. E isso é natural. Mas ainda assim, de acordo com a minha experiência, que é longa, e também de acordo com o que observo nas pessoas com que trabalho há muito tempo, esta identificação destes potenciais do sábio, do alquimista e do mestre, somando-se ao criador que já somos, é essencial para que este processo ocorra de uma forma consistente, integrada e benéfica. Então, nós temos o sábio, o alquimista, o mestre, todos criadores, como vimos há pouco. Aqui é tão só uma síntese do quadro anterior. Falta-nos falar de um ponto, que é a arte de viver com a alma. A arte de viver com a alma pede a ativação e desenvolvimento destas 4 figuras que nos habitam, destes potenciais que nós temos e que não nos temos a saber usá-los. Muitos de vocês saberão, com certeza, todos ou parcelarmente alguns. Eu trabalho muito em identificá-los e, no caso, partilho convosco que o sábio se desenvolve e se centra naquilo que genericamente se pode chamar um profundo autoconhecimento e expansão de consciência. O alquimista, facilitando não só um aprofundamento, mas também as ferramentas e o know-how para a cura, transformação e libertação. O criador, que somos sempre, mas aqui de uma forma consciente, intencionando de um modo alinhado com a sua alma, os seus propósitos, intenções, objetivos, alinhados com a sua essência. E depois, ousando ser o criador da sua realidade e sabendo como materializar. Aqui, em terceiro lugar nesta lista, porquê? Porque, como vimos há pouco, se a nossa capacidade criadora for só feita aqui deste lugar mental, pronto, isto é provisório. Não chega, é vazio. Portanto, eu coloco a seguir o alquimista porquê? Porque este criador é alguém que já quer criar afim com a essência que o anima e com o propósito de vida com que nasceu. E, por fim, o mestre, que é mestre na integração e harmonização de tudo isto dentro de si, traduzindo isso também nessa paixão pelo serviço, pelo contributo ao outro e ao mundo. Antes de terminar, quero partilhar convosco que eu trabalho nisto e quero dizer-vos que existe um programa específico para viver isto. E vou anunciá-lo, e com certeza que ele está passível de receber o vosso interesse e as vossas inscrições, mas se há coisa que eu não vou fazer é, agora, um pitch comercial de vos estar a convencer a integrarem isto ou aquilo, por 2 razões. Primeiro, porque não é do meu perfil, e segundo, porque eu tenho a honra e o prazer, como disse ao início, de trabalhar para pessoas assim, com consciência espiritual e com uma personalidade forte, com tomates para mudarem, passo a expressão. E essas pessoas, se forem como eu, se há coisa que não gostam é de pitches comerciais. Portanto, se ressoar convosco, convido-vos a considerarem o que vos vou propor, muito sinteticamente. Por outro lado, também é verdade que o que eu faço, eu gosto sempre de ser o melhor contributo que esteja à minha altura para o outro. Portanto, é muito importante eu falar com as pessoas antes e saber se quer, se eventualmente integrar o programa Viver com Alma, que é assim que se chama, é bom para ela, pode não ser oportuno naquela altura da vida dela, pode não ser a melhor abordagem naquele momento. Portanto, isto é de um lugar muito direto, muito intimista. Não há nenhum botão onde possas carregar e tens o investimento e pagas e entraste. Não, isso não é assim. É um programa que pede que haja uma conversa prévia, de modo a que a pessoa saiba bem ao que vai e eu também sinta-se ao melhor para ela. Além de que é por amor. Ou seja,
tem que ser por amor que a pessoa avança naquilo que possa ser um investimento em ser o seu melhor e em evoluir realmente nesta sua vida. Porque se não for por amor, não há como. Vou-vos mostrar só a imagem e o título. Chama-se o programa de mentoria. E sim, abarca justamente aquilo que acabámos de falar. O teu sábio, o teu alquimista, o teu criador, o teu mestre, num processo evolutivo que se estende ao longo de um ano. Não é um curso, não é sessões, é uma síntese das duas coisas. É curso porque se aprende, tem aulas e depois tem sessões de acompanhamento, porque o que se quer mesmo é plasmar aquilo que acabou de ser partilhado na vida real, de modo que a pessoa seja o sábio em si, seja o alquimista em si, seja o mestre em si, todos ao serviço do Criador em si. Para terminar, como é que podem falar comigo para saber mais? Porque agora já não vou falar mais sobre este assunto. Quem estiver interessado, como é que isto pode acontecer? É muito simples. Eu disponibilizo-me para uma conversa. Basta, se assim sentires e ressoares, ires à minha página de agendamento, que é o Calendly, é este link que está aqui, e pura e simplesmente agendas de acordo com o calendário que lá está, uma conversa comigo informal, sem compromisso, em que eu irei dizer-te do que se trata, responder às tuas questões, perguntas que podes querer colocar e também sentir que aquilo que o programa de mentoria Viver com a Alma oferece é o melhor para ti. Eu dizia há pouco que é importante ser por amor. É importante ser por amor porquê? Porque não há como investir e ter resultados sem que seja por amor a nós, em primeira instância, por amor à essência que nos anima, neste caso, porque é um programa psicoespiritual que vai desde a base do ego até a conexão com potenciais superiores da nossa essência e essa felicidade plena e sentido de propósito existencial de bem vivo. Portanto, um ano disto igual a um ano de transformação. Antes de passarmos às perguntas, deixo só uma questão. Se nós não investimos em nós e na nossa vida, investimos em quê? Nada é mais precioso do que isto. Estamos completos por hoje no que diz respeito ao desenvolvimento deste tema. Aqui estou para perguntas ou questões que queiram esclarecer ou qualquer tipo de partilha. Por outro lado, como já vai longa, se quiserem terminar por aqui, também estou à vossa disposição. Digam-me só, se alguém quiser outros comentários para além dos que estão aqui a cair nas mensagens, corações, estou a ver, grata por tudo, grata eu também, fico muito feliz, eu amo fazer o que faço, como me dá para perceber. Então, vou ficar por aqui ainda uns breves segundos para ver se alguma pergunta surge. Vou deixar aqui este link para poderem tomar nota e estou à vossa disposição. É muito bom ter a oportunidade de fazer este trabalho. Eu confesso que antes de qualquer palestra, aula ou sessão, tenho sempre uma espécie de oração em que agradeço esta oportunidade de serviço e de contributo, porque eu venho da carreira artística há muitas décadas atrás, em várias vidas passadas, mas não há nada, nenhum tipo de palmas, de retorno, de sucesso, de dinheiro, de nada que se compare à gratificação de contribuir para o melhor do outro. Com esta me despeço. Bem-ajam. Estamos completos por hoje.